Bom dia, irmãos. É um prazer e certamente graça da parte de Deus poder estar aqui com vocês dando continuidade à nossa série de estudos sobre masculinidade e feminilidade. Hoje eu quero tratar, como o pastor já deu uma fala sucinta na sua abordagem, de um assunto bastante espinhoso. Eu quero tratar a respeito do modo como a sociedade contemporânea vê a masculinidade e a feminilidade. Mas não somente isso, eu também gostaria de falar sobre como a masculinidade e a feminilidade foram distorcidas ao longo da história e os equívocos que se sucederam a partir disso na construção do significado da masculinidade e da feminilidade. Portanto, nesse momento eu queria orar com os irmãos para que a gente pudesse dar seguimento ao estudo. O estudo será dividido em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos explorar os estereótipos que foram construídos ao longo da história. No segundo momento, nós vamos abordar como esses estereótipos afetaram no papel masculino e feminino. E no terceiro momento, nós vamos trazer um olhar das escrituras para a realidade da guerra dos sexos que estabelece em nosso tempo. Por isso, ao observarmos ao longo da história, veremos o homem da seguinte forma. Nós temos o homem da antiguidade, era um homem que guardava as suas tradições, a sua cultura, a sua religião, ele sustentava a sua família e precisava ser o pai de um homem. A força também significava a masculinidade como algo presente no homem, como a força significando masculinidade. E em um outro momento nós teremos o alto medieval e o baixo medieval, ali está baixo e alto Idade Média, onde o alto medieval, o homem, ele tinha o seu significado de masculinidade pela sua capacidade de proteger de ataques e invasões a sua cidade, o seu vilarejo, ser ligado à igreja e ser comprometido com ela naquilo que ela propunha. E no baixo medieval nós tínhamos os homens que tinham muitos filhos, que buscavam ter muitas posses e muitas terras para afirmar a sua masculinidade, também com a família fortemente e ele ligado à igreja e toda a sua tradição. Logo depois nós teremos o homem da modernidade, que é o homem guiado pela razão, todo razão. Ele não é influenciado pelos seus sentimentos e nem o pode ser, porque isso seria um sinal de fraqueza, isso seria algo que iria reduzir o entendimento que se tinha de um homem, de um ser masculino. Ele se torna um homem rude, sem envolvimento com o ambiente da família e principalmente na relação com os filhos. Posteriormente nós temos o homem da contemporaneidade, que é o homem que busca ser jovial, escondendo a sua idade, que busca se comparar com os mais jovens. Ele acaba nessa tentativa de retornar à sua juventude, se divorciando da mulher da sua mocidade e por isso obtendo novos relacionamentos com mulheres mais novas que vão reafirmar essa tentativa de juventude. É um homem muito ligado à estética, é um homem que passa a se cuidar, a se tornar muito vaidoso para sustentar toda essa identidade de masculinidade. Temos o homem dos anos 2000 em diante, que já é um estereótipo do homem que se torna adolescente, né? A gente tem aí o Restart, o Neymar e outras fotos. É um homem que se casa tarde, não tem nenhum objetivo de construir uma família e entender o seu papel na sociedade. É um homem que mora com os pais até o tempo que ele achar necessário. Se não casar, fica com os pais, morre com os pais. É um homem que busca ter muitas relações sexuais descomprometidas, porque é algo que fica muito forte, marcado em todos os tempos de construção do estereótipo masculino, é que o homem precisa ter um intenso desejo pelo sexo oposto para marcar a sua masculinidade. Então talvez o que ao longo do tempo continua permanente no estereótipo masculino é essa questão com o sexo oposto. E é o homem que não tem desejo
pela paternidade, é o homem que não se envolve com crianças, afinal de contas, a criança ela vai atrapalhar a sua mobilidade, ela vai atrapalhar os dias que ele quer ficar jogando videogame em paz, a criança vai ficar ali no pé, vai atrapalhar as suas viagens, todos os seus objetivos pessoais. E aqui, logo depois, nós vamos entrar na seguinte realidade, na problemática desses estereótipos. Quando os estereótipos eles ficam ligados ao que de fato é masculinidade, a gente tem uma problemática, que ao longo do tempo, o estereótipo ele vai se mudando e se alocando de acordo com a cultura e com o seu tempo. E ao tentar retomar essas realidades de tempos passados, de estereótipos equivocados, nós temos uma crise na masculinidade. Nós temos aí uma distorção do que seria a masculinidade correta. Então, nós temos aí algumas imagens. A primeira imagem é do homem lenhador, né, do homem forte, do homem viril, que tenta retomar a afirmação da sua masculinidade por meio da força, por meio de mostrar, ter músculos, ter uma força pungente, ser rude, ter a barba, né, que é a marca aí um pouco dos bárbaros dos tempos antigos, e com isso buscar trazer uma afirmação da sua masculinidade e até justificar, infelizmente, muitos atos desrespeitosos, sejam com homens ou com mulheres. Temos também o segundo estereótipo, que é o homem abobalhado, que não sabe se portar publicamente como um homem. Ele se sente acuado pela presença de uma mulher em diversas áreas da sociedade, são irresponsáveis e incapazes de tomar decisões significativas. E é muito interessante, e foi colocado de maneira proposital a imagem desse homem aqui de baixo, daquele ali de cima, eu esqueci agora o nome dos dois. Eles são... Qual? Lucas Neto e Felipe Neto. Os dois são voltados para um público adolescente. E toda a vida deles tem uma dinâmica adolescente. E não é meramente uma tentativa de alcançar um público adolescente, mas é validar um tipo de masculinidade, um tipo de vida de um homem que possa corresponder a essa realidade. A realidade de permanecer como um homem na adolescência, voltado para jogos, que faz ali caras e bocas. E é óbvio que eu não estou aqui querendo generalizar, não estou dizendo que o homem não pode ser engraçado e que isso seja o contrário de masculinidade. Mas estou falando sobre um tipo de estereótipo que é criado a partir dessa imagem. Então, colocada os estereótipos que foram traçados ao longo da história e as resoluções desse estereótipo no nosso tempo, o processo de todos esses estereótipos, agora também nós vamos olhar para a mulher ao longo da história. Nesse terceiro ponto aqui, nós temos 3 mandatos do que seria a masculinidade. Seria aquela masculinidade, como eu disse no início, que tenta resgatar estereótipos antigos do que foi a masculinidade para reafirmar no nosso tempo. E aí a gente tem o primeiro mandamento, que seria coma bacon. O segundo, ame Jesus. O terceiro, tenha um emprego. O quarto, mantenha suas mãos longe do seu pênis. Saia da casa dos seus pais, tome um banho com sua esposa, queira ter filhos, limpe a sua bunda, mate a pornografia, proteja a igreja, não se acadele, lembrai-vos do Rock Balboa e tire uma soneca. É óbvio que tem coisas ali que são legítimas e é óbvio que tem coisas ali que dentro de um ambiente e de uma fala bem construída fazem sentido. Mas a tentativa desses 13 mandamentos é retomar uma masculinidade que nada expressa a masculinidade das Escrituras. E o triste disso é que muitos cristãos têm se proposto a resgatar esse estereótipo de masculinidade como uma resposta ao nosso tempo. Então, seguindo, nós vamos agora observar como a mulher também se deu, como se foi a construção do estereótipo feminino ao longo da história. Diferente do homem,
a mulher ela manteve uma condição tanto estática ao longo da história. Então, da antiguidade até o início da modernidade, a mulher tinha unicamente o seguinte estereótipo: ela era cuidadora do marido, dos filhos, da casa. O seu dever era estar sempre à disposição do seu marido em qualquer circunstância. Ela era posse do seu marido. E é importante enfatizar que nós não estamos falando que a mulher ela tinha um olhar correto para o cuidado dos filhos, para o cuidado dos maridos. Nós não estamos falando, por exemplo, de uma mulher que tinha uma união, uma só carne com o seu marido. Não estamos falando de um pertencimento mútuo diante de Deus, mas estamos falando de posse, de um entendimento onde a mulher era posse do seu marido. Isso, na modernidade, no início do século 18 para o 19, ele teve uma mudança. Só ressalvar aqui, a Folha me lembrou, que teve algumas mudanças, poucas, mas consideráveis, com a presença do cristianismo no primeiro século. O cristianismo ele trouxe uma valorização para a mulher, um respeito à mulher, por conta da própria ênfase do cristianismo em dizer que a mulher, ela na verdade expressa a igreja e o marido deve se relacionar com essa mulher como quem serve e se sacrifica. Então isso trouxe em um primeiro momento uma reavaliação da relação do homem com a mulher, mas infelizmente não teve grandes desdobramentos crescentes por conta de um olhar maculado e sujo que recaiu sobre o sexo por parte do episcopado e dos homens que estavam ligados ao serviço da igreja, trazendo assim um afastamento da imagem da mulher e da posição da mulher nesse sentido. Mas lá na frente, na modernidade, no século XVIII para o XIX, nós temos a Revolução Industrial na Inglaterra, que trouxe uma mudança no aspecto familiar, na atuação de cada membro da família. Nós temos homens e mulheres e até crianças indo para a indústria trabalhar, saindo daquele ambiente que era unicamente do lar e indo agora para a indústria. Então nós temos uma mulher que está fora da atuação do lar, ela agora está numa atuação diferente e até com dificuldade de ter uma atuação intencional no seu lar. Mas, de fato, só no século XX que nós vamos ter uma fala mais enfática, um pensamento, um questionamento mais enfático a respeito do papel da mulher. Então, a mulher ela acaba avançando cada vez mais no mercado de trabalho. Nós temos a Segunda Guerra Mundial e, por isso, os homens morrem e as mulheres, até por necessidade, precisam ir mais enfaticamente, mais diretamente ao mercado de trabalho. Juntamente com isso, nós temos também o movimento feminista tomando força e questionando e reavaliando o papel da mulher. Repensando todo o papel da mulher nesse tempo, nós temos a considerada mãe do feminismo, Simone de Beauvoir, fazendo a seguinte afirmação: não se nasce mulher, torna-se mulher. A identidade feminina é algo estranho, construída pelo olhar do homem. Então, em uma última etapa, ali no tempo da modernidade, no século XX, nós temos definitivamente o papel da mulher sendo revisitado, o papel da mulher sendo questionado, e não somente isso, ele sendo questionado em oposição ao papel do homem. Então nós vamos ter, da mesma forma que teve no desdobramento dos estereótipos que se sucederam no homem ao longo da história e os equívocos que isso trouxe para o nosso tempo, nós também vamos ter na mulher. Essa construção de estereótipos equivocados também trouxe uma resolução equivocada e errônea para o nosso tempo. E aí nós temos a mulher da contemporaneidade, que é a mulher forte, que é a mulher que busca ser independente. Pode seguir a imagem. A mulher dos anos 2000, a qual ela afirma que ela é empoderada,
que ela é totalmente independente do homem e ela é dona do seu próprio corpo. Ela é tão dona do seu próprio corpo que ela tem o direito de usá-lo como objetificação sexual ou não. Muitas feministas no início se opuseram, por exemplo, à prostituição da mulher, ao uso da mulher para um fim de consumo de prazer. Mas já agora, um pouco mais no nosso tempo e precisamente no feminismo que se instala no Brasil, essa condição foi reconsiderada. Se a mulher é dona do corpo dela, então ela tem a prerrogativa e a autoridade de dizer o que ela vai fazer e o que ela não vai fazer com o seu corpo, porque ela está livre de padrões opressores. Ela está livre de homens dizer o que elas devem ou o que elas não devem fazer, o que elas podem ou o que elas não podem fazer. É uma mulher independente. E em um segundo momento, nós temos também a mulher que tenta trazer um olhar antigo e um tanto quanto exagerado para a compreensão correta de feminilidade. Então aqui nós temos a mulher recatada, que não fala a homens em nenhum nível, a mulher que deve se manter sobre qualquer julgo masculino, e quando eu falo de qualquer julgo masculino, talvez eu tenha até que considerar o qualquer, para ser enfática em um julgo masculino que não corresponde à masculinidade correta. Homens que são abusadores, homens que muitas das vezes são agressores e ultrapassam qualquer limite sadio de relação. Então, talvez seja estranho para a gente considerar isso, mas sim, infelizmente, muitas mulheres, principalmente mulheres mais velhas, ao se deparar com o feminismo em uma tentativa de resgatar uma feminilidade correta, na verdade, acabam entrando em exageros. E é uma mulher que ela cuida muito da sua estética, a vaidade da mulher, ela é preponderante na feminilidade. É claro que a gente pode considerar, e talvez isso seja um assunto para outro momento, o olhar correto que devemos ter para a vaidade da mulher, no sentido de cuidar de si, do cabelo, da unha, e como isso, dentro de algum nível, expressa a feminilidade. Mas nós não compreendemos que esse é um fator preponderante na feminilidade. Então essa seria a segunda distorção. Então nós vimos os estereótipos ao longo da história e as resoluções problemáticas que isso trouxe para o nosso tempo. Portanto, entrando agora na segunda parte do estudo, eu queria considerar com vocês, com a igreja, a distorção que esses estereótipos trouxeram e o afeto, o modo como isso afetou a compreensão correta dos papéis masculinos e femininos. Quando eu vou falar, irmãos, sobre maternidade e os aspectos voltados mais para a questão da mulher, inevitavelmente eu vou acabar tomando algumas falas que se voltam em oposição à compreensão de feminilidade, de maternidade e atuação da mulher no lado do feminismo. E aí eu queria dizer o que eu não quero fazer aqui. Eu não quero aqui trazer nenhum tipo de fala incisiva a respeito de todo o movimento feminista. Eu não quero aqui desdobrar o que foi o movimento feminista ao longo da história e se ele teve ou não algum benefício, e se ele trouxe ou não algum benefício para a mulher. O que categoricamente eu vou afirmar é que o conceito fundamental que o feminismo traz a respeito da mulher é um conceito totalmente equivocado e, portanto, não há possibilidade de nos relacionarmos com ele, ok? Então vamos seguir, eu vou abordar primeiramente a paternidade. Eu vou trabalhar a paternidade, eu não vou fazer a leitura agora, eu vou fazer a leitura na parte final desse texto, mas eu vou abordar a paternidade agora sobre duas perspectivas. Sobre a perspectiva do distanciamento relacional com a presença física, ou seja, há um afastamento relacional, mas há uma presença física no sentido de cumprir com as demandas de responsabilidade material e intelectual do filho, e um segundo aspecto que
seria a ausência total, a ausência relacional, a ausência física e material, que se dá principalmente em contextos de divórcio, em contexto onde a paternidade não é desejada ou de uma maternidade que excluiu essa paternidade. Então, em um primeiro momento, a distorção que é trazida para a paternidade é que a ideia dos homens, a ideia de que os homens são todo razão e, portanto, eles não se permitem afetar pelos sentimentos, trouxe um tipo de rigidez, um tipo de afastamento relacional dos homens, dos pais, para com os seus filhos, tornando o homem incapaz de lidar com a realidade a respeito de homens e mulheres que sentem, que precisam de uma formação não somente intelectual e material, mas de uma formação emocional, de uma formação referencial. E a paternidade, ao se afastar diretamente dessa relação afetiva, ela se distancia da formação emocional do seu filho, do homem, da mulher, ela se distancia da formação referencial que esse filho precisa ter com o seu pai. E a ausência completa da paternidade, que no aspecto relacional se estabelece da mesma forma, mas difere do primeiro caso, e ele já vem como um tipo de ausência de senso de responsabilidade. Então, o homem que talvez seja marcado aí pela segunda resolução que a gente viu de estereótipo, é aquele homem que não compreende a sua responsabilidade diante dos seus papéis. Portanto, a paternidade não é abordada da maneira correta em nenhum nível, nem na relação, nem no suprimento material e nem na formação intelectual. E nós temos o resultado disso em homens e mulheres, que seriam homens extremamente fechados, incapazes de lidar com as suas emoções, acreditando que masculinidade é nunca chorar ou nunca estar vulnerável. Eles se tornam embrutecidos. Ou então, homens que se tornam embebezados, extremamente desapegados à mãe e uma realidade mais maternal, mais ligada ao sexo feminino. Homens sem referencial para um mundo, para a vida, podendo assim reproduzir o mesmo tipo de paternidade que lhe foi legado. Nas mulheres, isso pode se desdobrar em termos de insegurança, instabilidade emocional, dificuldades com o sexo oposto e um distanciamento da figura materna, bem como a bondade e aquilo que é bom na figura paterna e a sua necessidade. Então, agora, para a gente poder arrematar, eu vou ler a frase, o texto, na verdade, de um livro chamado Repensando o Papel da Mulher à Luz da Escritura Cristã. Esse texto, ele aborda essa problemática da paternidade por acreditar que ele está profundamente vinculado à formação da mulher e à formação do homem também. E ela diz assim: a sociedade atual não só perdeu a presença física do pai, como também perdeu algo ainda mais fundamental, o conceito de paternidade. Vivemos numa cultura órfã de pai. Ao contrário das épocas em que a ausência do pai era causada por guerras, hoje em alguns lares enfrentam mais do que a perda física. De um jeito ou de outro, essa perda cultural afeta todas as famílias. A sociedade moderna sofre não apenas com a ausência dos pais, mas também com a falta de confiança nos pais. Poucas mudanças de opinião no último século tiveram tamanhas implicações. O que está em risco é quem somos como homem e mulher, em que tipo de sociedade iremos nos transformar e, sobretudo, o modo como entendemos Deus e nos relacionamos com Ele. A paternidade, ela tem um profundo ligamento, uma profunda relação com a própria expressão da paternidade de Deus. Então, é óbvio que nós temos um reforço da fala feminista para afastar todo o papel masculino e a sua importância, mas nós também temos a realidade de pais que foram ausentes e por isso acabam tornando mais difícil para a mulher
se relacionar com a realidade do Deus que se escolheu se revelar como um pai. Essa é uma afirmativa das Escrituras. Deus não escolheu se revelar como mãe. É óbvio que a Escritura tem analogias que trabalham com um tipo de relação que a mãe tem com o seu filho, mas a forma intencional que Deus se revelou aos homens foi como um pai. E as problemáticas que se sucedem da relação de paternidade com os filhos, a ênfase do movimento feminista com o afastamento da figura masculina, trazem, infelizmente, uma dificuldade e um tipo de trabalho para se reestruturar e se restabelecer uma relação correta e sadia com a realidade de Deus como um pai. Dito isso, vamos caminhar agora para a maternidade. Eu vou fazer uma leitura também no celular, tirado do mesmo livro que citei agora para a paternidade. Nos últimos anos, várias atrizes famosas tornaram pública sua intenção de ter e criar filhos sozinhas. Toda criança precisa ter um pai? Não. É a resposta cada vez mais frequente na sociedade, ou pelo menos não é necessariamente. Em uma de suas últimas edições, a revista Times propôs que o fato de permanecer solteira dá à mulher uma autonomia incrível, mesmo quando essa escolha envolve a criação de filhos sem a presença do pai. O artigo deixava implícito que nenhuma mulher precisa realmente de um marido. Logo, por extensão, crianças também não precisam necessariamente de um pai. A ideia e o raciocínio lógico é óbvio. Se a mulher não precisa de um homem para nada, se a mulher não precisa ter o homem para ter um tipo de complementação para o seu exercício e os seus papéis, então, na verdade, ela não precisa de um homem para abordar a criação de uma criança com um homem. Ela não tem necessidade da paternidade, o que torna as coisas ainda mais complicadas no que diz respeito à paternidade. Porque se por um lado nós já sofremos a problemática da própria masculinidade com a paternidade, por um outro lado, nós temos uma ênfase errada e equivocada de mulheres a respeito da maternidade, que distanciam mais ainda a paternidade. A maternidade, ela também é relativizada. Ela é colocada abaixo dos projetos e anseios pessoais da mulher e da sua realização profissional. Então, em algum momento, a maternidade ela for interferir nessas questões, a mulher, então, ela não só pode, como deve optar por não ser mãe. Ela não somente deve, como pode optar por uma vida sem a maternidade. E se a maternidade vier a conhecer, então a mulher ela pode prontamente terceirizar o papel que seria, o cuidado que seria inerente à mulher. Então, se eu decidir ter um filho, eu não tenho problema de repassar a educação, repassar o cuidado desse filho, até porque eu preciso sair de casa, assim como os homens saem, e descobrir e me colocar diante da sociedade, no mercado de trabalho. De igual modo, a atuação da mulher também foi relativizada no lar. Em um primeiro momento, o discurso feminista ele foi bem firme em dizer que as mulheres não deveriam ficar dentro do lar, que as mulheres não deveriam continuar trabalhando em suas casas, até porque isso iria enfatizar a ideia de cárcere, isso iria enfatizar a ideia de que a mulher era oprimida pelo homem a permanecer em casa cuidando do seu lar. Em alguns slogans é até dito um alerta: cuidado, trabalho insalubre. Então, num primeiro momento, é muito claro o posicionamento de que mulheres não devem permanecer no lar. E, em um segundo momento, elas trazem um tipo de suavização para o discurso que não melhora as coisas, apenas relativiza. Ou seja, não, tudo bem,
A mulher, ela pode atuar onde ela quiser, mas o lar, ele não tem nenhuma compreensão de prioridade no exercício do papel feminino. O lar, então, ele se torna opcional. Se a mulher quiser permanecer, ela permanece. Se ela optar por sair de casa e trabalhar e cursar a sua faculdade e se realizar, ela então o faz. Num segundo momento, nós vamos abordar a liderança masculina e a insubmissão feminina. A liderança masculina correta, saudável, foi praticamente perdida em nosso tempo. Com isso, podemos olhar para ambientes onde essa compreensão de liderança feminina é enfaticamente estabelecida. E seriam esses ambientes a família e a igreja. A masculinidade, ela tem uma ênfase de liderança e uma prerrogativa de autoridade na igreja e na família. E, dito isso, não é difícil a gente encontrar contextos familiares, talvez aqui muitos até de vocês consigam pensar e lembrar em momentos onde o homem, ou seu pai, ou algum homem presente, próximo a você, não exerceu o seu papel de liderança, de guia, de cabeça, aquele que de fato coordena as coisas em serviço e em amor. Então talvez não seja difícil lembrar de um momento onde o pai disse: vá falar com a sua mãe. Não como uma fala conduziva de condução sobre vamos pensar sobre isso, mas como um tipo de eu não sei decidir sobre isso. Vá falar com a sua mãe. Talvez essa seja a última ordem final que tenhamos em nossa lembrança. A igreja, ela também tem sofrido com essa perda de liderança. Nós temos em muitos contextos de igreja a atuação cada vez mais incisiva de mulheres, a atuação dentro da igreja local cada vez mais predominante por mulheres e homens que ainda ficam em indecisão, pensando como ele deve atuar, como ele não deve atuar na igreja local, trazendo assim um distanciamento e uma demora para a sua atuação de liderança na igreja. É claro que esses homens, como nós abordamos aqui em algumas falas atrás, são marcados pela ausência de referencial masculino. Então, é óbvio que temos a compreensão de que a ausência nesse momento de homens que compreendam a sua liderança masculina também é marcada pela ausência de referencial masculino, mas também é marcado pela falta de comprometimento com o seu papel. Então vamos falar da insubmissão feminina. A palavra submissão, ela já causa um pouco de coceira aos ouvidos daquela mulher que a escuta. Como nós vimos, nós temos um estereótipo muito equivocado a respeito do que é a submissão da mulher. Então, nós temos uma realidade onde o homem exercia não um tipo de autoridade e de liderança, mas um tipo de autoritarismo que, de fato, não contemplava a realidade e a dignidade que a mulher deveria ser tratada de acordo com as Escrituras. E isso torna difícil para as mulheres identificar e entender o que seria a submissão correta. E é claro que, ao dizer isso, eu não estou afastando a realidade do pecado das mulheres, né? E dentro desse sentido eu me incluo por sofrer os efeitos do pecado e compreender a dificuldade que temos de exercer a submissão bíblica por conta tanto do nosso pecado e por conta daquilo que nos foi construído ao longo do tempo. Talvez muitas de nós aqui não tenham sofrido diretamente nenhum tipo de maltrato masculino, autoritativo, nenhum tipo de fala que de fato fosse ofensiva, que de fato fosse uma fala que trouxesse um menosprezo por ser mulher, ou também sim, mas ainda sofremos influência de um pensamento que busca reafirmar um estereótipo bem ruim, bem pejorativo da presença masculina. Então, dito essas realidades a respeito da paternidade, da maternidade, da atuação da mulher do lar, da liderança masculina, da insubmissão feminina, nós ficamos diante de algo que parece ser fruto do nosso tempo.
que seria a guerra dos sexos. Até agora, homens e mulheres parecem estar em oposição, brigando uns com os outros. E, na verdade, eu acredito que isso só tenha se tornado mais claro e enfático no nosso tempo. Ou seja, isso ganhou voz no nosso tempo. Mas, na verdade, isso não é algo do nosso tempo. Na comédia romântica de Shakespeare, em um diálogo, ele deixa isso muito bem explícito. O diálogo é o seguinte: é de Beatriz, uma donzela, e um rapaz chamado Benedict, que diz assim: estou admirada de ainda estares falando, Senhor Benedict, pois ninguém presta atenção. Então o Senhor responde: ora, minha querida senhorita Desdém, ainda continuas viva? Beatriz responde: como o desdém morreria se é alimentada por um banquete desse porte, Senhor Benedict? A própria cortesia tem de se transformar em desdém quando adentramos a sua presença. Shakespeare relata aqui, ou pelo menos ele propõe, um diálogo bélico de um rapaz e de uma moça, totalmente enxertado por falta de gentileza da parte da moça e por falta de respeito do rapaz. Então eu queria considerar que essa guerra dos sexos, essa falta de compreensão correta a respeito do homem e da mulher e da sua relação, não é um problema no nosso tempo, é um problema que tem o seu fundamento no pecado. O pecado e o efeito da queda, como o pastor André trabalhou na semana passada, essa estrutura de criação e da queda e posteriormente da redenção, nós podemos compreender que o pecado afetou profundamente a relação do homem com a mulher. Então isso não é algo do nosso tempo, isso é algo que se estabeleceu por conta do pecado e foi cada vez mais enfatizado e foi cada vez mais aprofundado por conta dos estereótipos também que se sucederam ao longo do tempo. E para finalizar o estudo, irmãos, eu queria de maneira rápida conceituar complementarismo. O complementarismo, ele é basicamente a afirmação de que homens e mulheres, eles são iguais em termos de valor e dignidade, mas eles exercem papéis diferentes. Não são papéis que são hierarquizados, ou seja, o papel do homem ele é superior ao da mulher e o papel da mulher ela é inferior ao homem. O complementarismo ele não contempla essa realidade, mas o complementarismo ele traz uma afirmação sadia e fundamentada nas escrituras da relação do homem com a mulher. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, é dito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou à sua imagem. Deus ele cria o homem e a mulher, ele cria o sexo masculino e o sexo feminino com um propósito, com um significado, com uma finalidade. Acredito que nos próximos estudos nós vamos abordar isso de maneira mais incisiva, de maneira mais própria, a trazer o que de fato é o papel da mulher e o papel do homem à luz das Escrituras, mas queria deixar por fim a ênfase de que sim, podemos enxergar as distorções do papel masculino e feminino porque temos um padrão, porque temos um olhar correto, porque podemos afirmar que existe um significado para a masculinidade e para a masculinidade. Com certeza no nosso tempo, que é um tempo onde o sentido foi perdido, onde olhamos para todas as coisas e para tudo aquilo que existe e nada tem um propósito intencional, nada tem um significado intencional, então é válido acreditar que tudo é fruto de uma construção social. É válido acreditar que masculinidade e feminilidade é uma criação ilusória do homem ao longo do tempo. Mas para nós que cremos que tudo o que foi criado por Deus tem um significado, tem uma intencionalidade, que repousa de maneira profunda em Cristo, nós podemos abordar esse assunto da maneira correta e encontrar a resposta satisfatória. Amém? Vamos orar ao Senhor para finalizar o estudo.